Olá, boa tarde a todos e todas. Como vão? Espero que bem. Bem-vindos a mais um novo encontro semanal da gente. Espero que possa ajudar a todos e todas. E essa semana eu vou falar do Darcy Ribeiro, que é um antropólogo brasileiro e atuou muito na produção e na pesquisa sobre povos indígenas. Eu vou abrir abrir a minha apresentação. Por que é importante falar dele? Porque, basicamente, todos os estudos, ou quase todos, praticamente todos os estudos, acerca dos povos indígenas brasileiros, ou foi ele que iniciou, ou foi ele que propôs, ou foi ele que elaborou, ou foram desdobramentos de estudos dele. Então, ele é uma figura muito importante nessa parte. Portanto, até na questão da luta das terras, legalização das terras indígenas, demarcação de terras, reconhecimento de culturas, reconhecimento de que não é uma única identidade cultural, nós devemos muito a esse antropólogo, Darcy Ribeiro. Então, se vocês se depararem com qualquer questão sobre povos indígenas, culturas indígenas, demarcação de terra, vocês já podem, de alguma maneira, ligar a anteninha e pensar: opa, essa área de conhecimento se chama antropologia, estudos étnicos, e um dos caras que mais produziu nessa área, até pelo menos a década de 90, foi o antropólogo Darcy Ribeiro. Então, vocês já circunscrevem essa área de conhecimento e esse autor nos estudos de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tentar abrir mais a apresentação. Vamos ver se vai ficar boa ou se o meu Zoom vai travar. Foi. Vamos lá. Então, Darcy Ribeiro, ele nasceu em São Paulo, se eu não me engano. Ele se graduou em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, em 46. Trabalhou no Serviço de Proteção do Índio, foi professor de Etnografia Brasileira e Língua Tupi. Etnografia, para quem não sabe, é o registro, a escrita, né, o registro escrito de determinada cultura, a grosso modo, tá? Então, se vocês trabalham ou pretendem trabalhar com questões culturais, ciências sociais, sociologia, antropologia, em algum momento vocês vão se deparar com uma coisa chamada estudo de campo, trabalho de campo, que nada mais é ir a campo, in loco, ou ir em determinado grupo social da escolha da pesquisa, né? Da escolha da pesquisa de vocês, e fazer o registro das dinâmicas sociais, como se fosse um caderninho de campo, um diário, na qual você faz as suas anotações acerca daquele determinado grupo ou cultura, tá? Então, você pode estudar o determinado povo indígena, que aí você precisa ter uma metodologia, né, para registro daquela cultura, daquela dinâmica, dos hábitos culturais, hábitos alimentares, hábitos educacionais, como se estabelece relações de parentescos, como se estabelece a maioridade, uma série de ritos de passagem da fase da criança para o adolescente, adolescente para adulto, adulto para o idoso, como se faz os casamentos, como se faz a morte, o sexo e uma série de questões,
Então, a etnografia é uma metodologia, uma ferramenta, é uma área do conhecimento da antropologia, mais especificadamente da antropologia. Ele organizou, dirigiu o Museu do Índio, apoiou a fundação do Parque Indígena do Xingu, ou do Alto Xingu, que é uma grande reserva indígena no Brasil, que hoje em dia está ameaçada, e dedicou grande parte de sua obra aos estudos acerca sobre a diversidade dos povos indígenas, incluindo as suas línguas, são muitas, mais do que a gente acha, não é só o Tupi-Guarani, existem outras, né, matrizes linguísticas aí, as suas culturas e principalmente suas relações familiares e de parentesco. Ele atuou na década de 80, início de 90, com um ex-governador do Rio de Janeiro, chamado Leonel de Moura Brizola. Tá? Ele era um entusiasta da educação, da difusão e da popularização da educação para todos, inclusive para a classe trabalhadora. Nesse sentido, o projeto dos CIEPs, que nós temos no Rio de Janeiro, alguns prédios, ainda temos os prédios, mas o projeto já se acabou há algum tempo. Quem foi um dos elaboradores foi o Darcy Ribeiro. Então, uma outra área na qual o Darcy pode vir, ou vocês podem circunscrever a obra desse autor, é a educação, tá? São as duas grandes áreas que ele trabalha. Questões dos povos indígenas e educação. Beleza? É importante. Ele foi embora a LDB tenha sido, a Lei de Diretrizes e Bases, tenha se constituído em 96, ele foi um dos grandes entusiastas acerca da educação popular para o povo, pelo povo, e que também exaltava, né, enxergava de alguma maneira como a educação, a cultura popular, ela poderia se difundir no sentido de não de menosprezar, né, como tem certas pessoas de elite que acham tudo que vem de pobre ou da população menos abastada como sendo menor ou inferior. Justo ao contrário, Darcy ia no fluxo inverso. Tem uma frase dele muito célebre, que é muito interessante, nos coloca a reflexão. Eu jamais gostaria de estar no lugar onde quem me venceu está. Eu prefiro ser vencido. Eu estou num lugar muito mais confortável, num lugar muito mais digno. Outra frase interessante do Darcy é: a ausência ou a falta de um projeto de educação não é uma falha, é um projeto de nação. Então, daí vocês já conseguem perceber a profundidade do pensamento de Darcy Ribeiro e o quanto ele foi importante dentro da área de sociologia e antropologia brasileira. Beleza? Bom, vamos lá. Fazendo mais alguma circunscrição sobre a obra desse autor, embora vocês possam não entender por que eu possa estar seguindo autor por autor, porque não teoria por teoria, porque não sabemos muito bem como serão pedidos essa próxima prova do Enem. Mas é sempre bom dar o autor e atrelar sua teoria. Então, vocês vão ter as duas coisas aí. Então, os escritos dele, como eu disse, se concentram na área da etnologia, antropologia, estudos acerca das populações indígenas brasileiras, um entendimento sobre o que é o Brasil, né, principalmente como é que se formou essa ideia de povo brasileiro,
e da educação. Suas principais obras, obviamente, trabalham com essas temáticas, né? Processo civilizatório, etapas da evolução sociocultural, índios e a civilização, as Américas e a civilização, e a Universidade no Terceiro Milênio. Ele foi o fundador, um dos fundadores da Universidade de Brasília, da UNB, tá? Na década de 60. Se eu não me engano, 60 e poucos. Depois de 67, uma coisa assim. Posso estar equivocada, porque eu sempre me confundo com datas. De qualquer forma, se quiserem me corrigir, manda uma mensagem. E uma das mais célebres obras que Darcy escreveu, chamada O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, de 1995, na qual ele escreveu, já em processo, né, de adoecimento. Inclusive, dizem que ele saiu do hospital e falou: não vou me tratar, eu vou escrever. E aí dessa história, né? Ele sai do hospital com os manuscritos, vai para Maricá e escreve essa obra, morre 2 anos depois. Tem um museu em Maricá em homenagem a ele. Tá? Então ele vai inaugurar, né, um pensamento, assim, uma matriz, uma concepção, né, de que o povo brasileiro ele se foi constituído por matrizes étnicas. Não dentro da sociologia, a gente trabalha com a questão de raça, embora muitas das vezes a gente trabalha com preconceito racial, utilizando esse termo, mas não existe, né? Acho que a professora ou o professor de biologia já deve ter tratado isso com vocês, como mais de uma raça humana, mais de uma espécie. Então, o que existe são etnias, que é algo que está atrelado não apenas ao território, embora o território não seja uma das variáveis, um dos elementos fundantes, está lá, é importante, mas não é principal. O que é mais principal, que se torna fundamental, crucial para entender o conceito de etnia, é a cultura, a qual o indivíduo, a pessoa, se atrela ou se identifica. Não sei se vocês repararam, mas vou fazer uma grande piadinha aqui, enfim. Muitas pessoas brincam com a ideia de não precisa perguntar para um descendente de italiano se ele é descendente de italiano, ele vai dizer, porque é chato, mas é isso. Ele se identifica com determinada cultura. Cultura são hábitos, também tem uma questão territorial, tem uma questão fenotípica, e assim é com a questão da etnia africana, a etnia indígena e outras tantas etnias existentes mundo afora. Então, Darcy Ribeiro vai tentar compreender o que é essa matriz étnica brasileira, ou quais foram as outras matrizes étnicas que ajudaram a fundar a matriz étnica brasileira. Então, ele identifica a matriz africana, a matriz indígena e a matriz do branco europeu, que ele chama de matriz lusitana. Sem, entretanto, ele não vai ignorar, ele não vai escamotear de maneira nenhuma a existência de um elemento chamado violência, dominação física, principalmente da matriz lusitana sobre a matriz africana, tá? E aí, turmas, tá? Ele vai se diferenciar, se distanciar teoricamente, ideologicamente, politicamente do Gilberto Freire, que diz que o Gilberto Freire é um antropólogo, um sociólogo de Pernambuco, escreveu, dentre outros, Sobrados e Mucambos e Casa Grande Senzala, contando como é que era a dinâmica entre a Casa Grande e a senzala e a relação dos senhores de engenho e os escravos.
né? O Gilberto Freire ele vai dizer que existe um mito racial brasileiro, que ele ignora, ele diz que até existiu violência num primeiro momento, mas depois isso foi superado pela estratégia dos africanos escravizados ao tentar se aproximar do poder dos senhores de engenho. Ao contrário, o Darcy Ribeiro vai dizer a violência é um traço fundante e constitutivo da cultura brasileira. Faz parte, ela esteve presente em 1500, ela esteve presente na escravização dos índios, dos povos indígenas, ela esteve presente na escravização do povo negro e ela continua presente nos tempos atuais, ou seja, até o final do século passado. Tem mais ou menos uns 30 anos, né? Que ele morreu em 97, vamos botar aí 30 anos, fazer uma redonda aí, né? Vamos fazer uma conta redonda, ou seja, 13 anos, 30 anos não são nada para uma mudança de uma cultura, de uma mudança cultural de um povo. Portanto, o traço violento da nossa cultura persiste até hoje. Não à toa que casos de linchamento, não à toa que discursos de ódio são privilegiados na nossa política, na nossa dinâmica cotidiana, no que a gente chama de tecido social. Está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É comum, a violência é comum e é banal. Então, já temos aí um primeiro elemento que constitui a teoria. O segundo, né? Primeiro são as matrizes. Já temos o segundo elemento que constitui a teoria do Darcy Ribeiro. Beleza? Então, vamos tratar da matriz lusitana. Quem é esse povo? Quem são os lusitanos, né? Os lusitanos, a princípio, lá muitos tempo atrás, na época do Império Romano, foi um dos povos que mais resistiu ao domínio do Império Romano, beleza? Mas por que é importante dizer isso? Não é importante saber a data, saber qual foi a batalha, nada disso. É importante para a gente fazer assim embora seja uma transposição um tanto grosseira, mas é importante a gente entender da onde vem essa constituição, esse traço, essa característica que constitui a nossa sociedade, essa característica violenta que constitui a nossa sociedade. Então, a gente pode dizer que esse traço da violência cultural, violência social, de banalizar a morte, principalmente do outro, não a nossa, é um traço, ou estava presente, e foi trazida para o Brasil através da lusitanidade, ou o que o Darcy Ribeiro chama de matriz lusitana. Beleza? Tá? Outro traço é que eles eram um povo, esse tal dessa matriz lusitana, que de alguma maneira, até por conta do território, eles se lançavam ao mar, à aventura, à busca, tá bom? Então, um traço aí de ser explorador, de tentar entender, ver o mundo, conhecer, beleza? Então, é assim, se a gente for pensar, e tem um outro traço que é muito importante nesse sentido, tá, turma? Tá, galera? Que é a seguinte coisa, a colonização portuguesa, ela diferencia de todas as outras colonizações, inglesa, francesa na África, enfim. É uma dominação e uma colonização na qual o dominador, quem domina, quem coloniza, se mistura com o povo dominado, mesmo que violentamente. No caso do Brasil, através do estupro. Quase que saiu a palavra errada, hein? No caso do Brasil, o primeiro brasileiro, existe o mito, né, que o primeiro brasileiro
ele nasceu de uma violência, ou seja, de um ato violento entre um português e uma indígena, tá? Então, mesmo que seja uma mistura, ela é uma mistura violenta, ela acontece de uma forma marcadamente forçada, a partir da força física. Mas essa ideia da miscigenagem, do que a gente chama de plasticidade étnica, ou seja, plasticidade vem da palavra plástico. Plástico é algo moldável. Portanto, essa plasticidade que os portugueses tinham para a colonização, né, nada mais é do que a mistura que eles promoviam com os povos colonizados, beleza? Aí Darcy Ribeiro vai tratar da matriz africana. E aí ele vai falar, olha só, existia uma série de nações, nações não no sentido do Estado moderno europeu, tá? Diferente aqui, né? Nações culturais, etnias distintas, diversas, inúmeras na África. É difícil traçar um perfil único aqui, porque vieram, claro que dá para identificar de onde vieram, contudo não dá para traçar um perfil único, porque eram muitos lugares diferentes e, além disso, os portugueses foram ótimos em sua engenharia de colonização para evitar rebeliões. Então, eles nunca colocavam negros africanos escravizados de uma mesma região, com uma mesma cultura, com uma mesma língua, numa fazenda. Porque se você coloca essas pessoas que falam a mesma língua, que têm a mesma cultura, que têm os mesmos hábitos, o que vai acontecer? Eles criam identidade e a partir de criar identidade eles podem se rebelar, criar rebeliões, fazer uma amálgama cultural e, a partir disso, fazer coalizões políticas e irem contra o seu senhor de engenho, o senhor de escravos. Portanto, também é difícil traçar um perfil cultural específico dos africanos vindo para o Brasil e, por isso, traçar qual foi exatamente a sua contribuição por conta dessa questão da colonização portuguesa. Também difícil traçar um perfil único ou mais geral, assim, entretanto, delimitar com cores fortes, porque foi negado também uma historicidade a esse povo, ou a essas etnias. Então, as pessoas vinham para cá, não sabia exatamente de qual lugar, eles adquiriam novos nomes, famílias eram desmembradas, mulheres eram estupradas, homens eram mortos, enfim, uma série de coisas que fica um pouco complicado traçar um perfil específico, como no caso da matriz lusitana. Contudo, ele consegue traçar que existia algumas contribuições mais gerais, como a diversidade linguística, a diversidade cultural, a diversidade na comida, na gastronomia, na musicalidade, a música, a sonoridade brasileira, o jeito de se falar é muito especificamente africano. Então, existem alguns linguistas que defendem que a palavra inho me dá um bocadinho, me dá um pedacinho, você é meu amorzinho, meu benzinho, essa coisa tudo do inho, pode ser um traço de necessidade, traço de aproximação entre as pessoas que veio originariamente da África, tá? Enfim, são teorias, beleza? Aí já não é Darcy, isso já são outros linguistas. E, fundamentalmente, as crenças religiosas, né? As religiões de matriz africana, que é o candomblé, a umbanda, a quimbanda, uma série, né, de formas de se relacionar com o sagrado, beleza? A matriz indígena, que também é inúmera, são inúmeras etnias, mas a gente pode dizer que alguns traços gerais, tá? Alguns traços gerais que são a cultura, a questão do conhecimento territorial,
Então, seja, de se localizar no território Brasil, tá? E uma coisa muito interessante, que era um hábito que os povos indígenas, de uma forma em geral, tinham, que era essa coisa chamada cunhadismo, tá? Que nada mais era oferecer uma jovem índia a se casar com um estrangeiro ou com uma pessoa que aquela tribo gostaria de estabelecer laços sociais. Portanto, se oferecer essa índia, obviamente, essa índia também tinha que aceitar, né? Porque a mulher não era tão dominada na cultura indígena. Também um traço geral. Não podemos dizer que existe um traço geral pertinente a todos e que todas as tribos no Brasil funcionam da mesma forma, porque existem muitas diferenças, mas, grosso modo, mais ou menos por aí, beleza? Então, isso, Darcy Ribeiro diz que isso começou a existir, essa ideia dos lusitanos, do colonizador, adquirir, absorver esse hábito a partir desse outro hábito indígena que seria o cunhadismo. Você bota alguém da sua família para casar com quem você quer estabelecer laços e a partir disso você vira família daquela nova pessoa. E aí, essa ideia começou a existir, o Darcy Ribeiro reconhece que começa a existir no interior de São Paulo. Ele diz que essas pessoas, essas novas formas, a partir dessas pessoas que vão nascendo, dessas relações de parentesco, seriam os brasilíndios. Não seriam nem brasileiros, nem portugueses, nem indígenas. Seria uma mistura, ou chamados mamelucos, ou de brasilíndios. Ele utiliza muito essa nova categoria, brasilíndios. Beleza? Essas são as principais, digamos, matrizes que Darcy Ribeiro reconhece nesse livro, O Povo Brasileiro, que é uma das obras mais comentadas dele, que é uma das teorias mais importantes desse autor, tá? E aí eu tenho uma outra questão levantada por Darcy, que seria o Brasil, na verdade, na real, ele é uma forma de empreendimento que os portugueses tiveram, como se fosse uma empresa mesmo. E aí, esse empreendimento chamado Brasil, ele teve 3 momentos, ou como Darcy Ribeiro diz, 3 modelos de empresa. Seriam esses modelos de empresa seriam empresa escravagista, empresa jesuítica e uma empresa de alcance social expressivo, né, que seria a partir dos engenhos, né, economia de subsistência, o café, o açúcar. Então, a primeira estaria calcada na escravidão de índios e negros, no latifúndio, na concentração de terras e na monocultura. A segunda empresa estaria calcada numa questão religiosa, né, dos jesuítas, e na forma alternativa de colonização, que era de alguma forma o aculturamento da população indígena, ou seja, apagar a cultura deles e transpor a cultura europeia, principalmente através da religião e da música, né? Então, os jesuítas tiveram uma função importante, colonizar, aculturar os índios a partir da música. A terceira empresa seria, né, o engenho, principalmente o café, né, esse açúcar, o café. Então, ele possui um alcance social expressivo em quase todo o território nacional. Tinham inúmeras empresas, né, microempresas, que seriam os engenhos, né, de cana-de-açúcar, etc. e tal, com gado, tá? E a forma de mão de obra era diversificada. Como assim, professora? Primeiro, você inicia essa empresa com a mão de obra negra escravizada, proveniente da África, e continuando a escravização desse povo a partir... Desculpa o celular tocando. Então, a partir de negros da reprodução, né, bem pesado esse termo, de negros em território nacional. Posteriormente, você tenta dar conta desse empreendimento trazendo uma mão de obra imigrante no final do século XIX, tá bom?
que seriam a ideia de embranquecimento da população brasileira. Aí que vem os italianos, os espanhóis, os alemães, principalmente alemão e italiano, tá? E aí um pouquinho, né, que eu já falei do Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos, tá? Bom, espero ter contribuído em alguma medida para o conhecimento de vocês. Até semana que vem. Um grande abraço. Estou à disposição sempre. Só mandar mensagem. Tchau.